Olá pessoal, boa noite, minhas amigas, povo goiano, meus amigos, boa noite para todos vocês. Estamos de volta aqui com o Conexão Alego, sempre conversando com o povo goiano, com assuntos importantes, com assuntos relevantes, com pessoas que estão ajudando na construção maravilhosa desse estado que é o nosso querido estado de Goiás. O nosso entrevistado de hoje, ele é um jovem advogado, ele é presidente da Agatra. A Gatra é a Associação Goiana de Advogados Trabalhistas. E é um assunto muito importante para a gente poder conversar aqui no Conexão Alego, haja vista que tivemos mudanças alguns anos atrás, e queremos bater um papo então com o doutor Fernando Mendes, advogado, meu amigo, participando pela primeira vez aqui no Conexão Alego. Doutor Fernando, boa noite, amigo. Boa noite, Conexão Alego. Saudações inclusivas a todos e todas que estão nos assistindo. Que bacana. Estamos começando já aqui esse nosso bate-papo. Primeiro, queria saber, claro, é fundamental saber sobre a sua carreira, como o direito entrou na sua vida, qual que é a importância do direito para você. Você é um jovem advogado de destaque aqui no estado de Goiás e daqui a pouquinho a gente fala sobre a Gatra. Mas o direito, como surgiu essa decisão na sua vida? Olha, Alisson, foi algo assim inesperado, na verdade, porque nós temos um programa, não sei se ele existe ainda, mas salvo engano, sim, que ele chama-se CESAM. É um programa de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Então, por isso que é importante a gente ter políticas públicas de inclusão para jovens entrarem no mercado de trabalho, identificar qual que é a sua área, qual que vai ser seu futuro. E assim aconteceu comigo. Eu participei com 15 anos para 16 anos, eu fiz a minha inscrição no CESAM, e aí eu fiz alguns cursos do CESAM, me direcionou para o primeiro trabalho como jovem aprendiz junto ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 18ª região em Goiânia, Goiás. E desde essa época eu comecei a me interar com os processos administrativos, e eu comecei a me apaixonar pelo direito ali. Eu acho que ali o direito me escolheu. Eu já tinha uma ideia se talvez ali na juventude ser ou advogado ou ser odontólogo, então eu ficava naquela dúvida. E eu acho que esse trabalho, quando apareceu para mim, foi muito importante porque venho de uma família muito simples, então a gente não tinha ali contato com pessoas do direito. Eu sou o primeiro advogado, na verdade, sou o primeiro graduado da família materna e paterna, então sou o primeiro advogado. Hoje nós já temos mais dois advogados na família, mas eu abri os caminhos. Então, acho que o direito veio dessa maneira, muita honra. Hoje eu consigo olhar para trás e ver como foi importante esse trabalho para eu começar a entender o meu futuro e projetar o futuro, né? E aí, tomou a decisão, foi para a faculdade, e aí na Foi, né? faculdade já teve aquela Não, e aí, convicção. É isso mesmo. na verdade, aí eu já comecei a fazer esse trabalho e depois esse trabalho ele tem um prazo determinado, né? E aí foi finalizado. E aí fui demitido, né? Porque foi o tempo encerrou e aí eu fui para um estágio de ensino médio dentro do próprio TRT. Então, para a sociedade que não sabe, o TRT também oportuniza estágios para alunos de ensino médio, né? E tem vários editais aí para a sociedade se inteirar. Então, fui estagiário de nível médio. Assim que finalizei o estágio de nível médio, eu já tinha o interesse de fazer o curso de direito, porém não tinha condições financeiras para isso. E aí conheci vários advogados, e uma dessas advogadas eu informei para ela que eu tinha esse interesse, que eu estava saindo do TRT. E ela falou assim: olha, Fernando, se realmente você quiser fazer o curso de direito, faça o vestibular. Se você passar no vestibular, você está contratado no meu escritório. É a Ingrid Platon, um abraço, Ingrid. Mudou minha história. Então, eu fiz o curso, o vestibular, prestei o vestibular, passei no vestibular, levei o comprovante de matrícula para ela e fui contratado no primeiro período de direito no escritório dela. Então, assim, parece que o direito me abraçou mesmo. Eu acho que não teria uma outra profissão melhor para me acolher naquele momento. Fiquei 2 anos ali como estagiário. Na época, a lei de estágio era um estágio mais duro, ou seja, a gente tinha que ficar ali 8 horas à disposição da empresa. Hoje é o limite máximo de 6 horas, então era como se fosse um CLT mesmo, contudo com menos direitos, né? Fiquei ali por 2 anos, depois passei para um outro escritório também,
do direito do trabalho, que é a Hoffman Advogados, que cuidava da Petrobras, das ações da Petrobras. E ali eu comecei a ser mais técnico, a entender melhor o direito, a começar a fazer realmente processos, porque ali naquele primeiro período que eu comecei, a gente ficou numa questão muito mais administrativa, de buscar processos no fórum, devolver processos no fórum. Já para a Hoffman eu comecei a entender melhor sobre o direito, fazer defesas complexas. Depois encerrei ali meu estágio e iniciei novamente o estágio no TRT. Então voltei como estagiário de nível superior no TRT até o final da minha graduação. E ali graduei, passei na UAB. Segunda fase da UAB foi também em Direito do Trabalho, e Processo do Trabalho, na segunda fase. Passei na UAB e comecei a advogar de forma autônoma. Montei um escritório ali no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, onde tudo começou, minha carreira começou ali. E um escritório na frente da casa dos meus pais, eu só tinha um sonho, uma esperança e um desejo de vencer. E ali tudo começou, comecei a advogar em Aparecida de Goiânia, as coisas começaram a fluir para mim na advocacia. E aí eu comecei, assim que eu passei na UAB, fui para o IGT, que é o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, como membro, fui para a Comissão de Direito do Trabalho da UAB, fui para a AGATRA, que é a Associação Goiana da Advocacia Trabalhista. Então, assim que eu passei na UAB, e Hum. aí fica uma dica para todos os advogados jovens que nos assistem, que é importante assim que ele passar na OAB, ele se posicionar, porque esse posicionamento político faz com que a gente adquira credibilidade, que a gente adquira facilidade de comunicação, de falar com o público, de palestrar. Por exemplo, a OAB, ela existe uma comissão da OAB vai à escola, dentro da comissão da advocacia jovem, que, por exemplo, promove palestras em diversas escolas, assim como a Agatra tem também, a Agatra nas escolas. E é uma forma de a gente começar a palestrar, começar a falar com o público, perder o medo, interagir com outras pessoas. O IGT, por exemplo, que é o Instituto de Goiano de Direito do Trabalho, é um instituto que tem magistrados, que tem procuradores, que tem ministros, que tem advogados. Então é uma forma de você interagir ali com a sociedade jurídica, né? Uma forma de você começar a ser conhecido e assim você começa a ser respeitado. Suas prerrogativas não são violadas durante uma audiência, porque ali você já conhece a maioria das pessoas, já conhece os seus direitos, já conhece os seus deveres, como se portar diante de qualquer situação. Então, é importante que a pessoa que esteja ali pretendendo ser advogada, ela inicie a advocacia o quanto antes, porque é importante essa interação, esses estágios, essas experiências. Ah, eu não tenho processos, procura um advogado parceiro para te auxiliar, para pegar os processos, assinar por você, até você não adquirir a sua ordem. Então é importante você começar a ter ambiência. A Uhum. ambiência, Alisson, é muito importante, porque ela faz com que você se torne algo, né? Então não adianta você ter uma ambiência totalmente diferente da jurídica se você pretende uma carreira jurídica. Então, essa ambiência eu busquei através dessas instituições que estão à disposição para qualquer advogado que queira. E isso tem também em diversas outras áreas, não só na área trabalhista, né? Então, existem as comissões da área criminal, existem da área tributária. Uhum. Então, a advocacia precisa dessa ambiência, porque uma vez ou outra você também precisa de uma troca de experiência, você precisa de pensar uma tese distinta, que você vai, de uma forma mais complexa, você consegue discutir com um colega. Então, tudo começou por aí. Eu acho que o direito me abraçou mesmo. Eu acho que essa política social de inclusão dos menores no mercado de trabalho, ele é de extrema importância. Claro que eu não estou dizendo aqui de trabalho infantil, que é totalmente diferente, né? E a legislação proíbe, mas Uhum. falando de um trabalho que é permitido por lei para que os adolescentes iniciem ali no ambiente de trabalho e consiga definir sua carreira, consiga sair do mundo das drogas, consiga sair das ruas, né, do crime, do mundo do crime. É uma tristeza, Alisson, ver hoje os jovens assim perdidos, sem direção, sem lugar no mercado de trabalho, perdido nas drogas.
no mundo do crime. Se nós colocarmos aí na ponta do lápis alguns dados que a gente tem lá na CPP, na Casa de Prisão Provisória, nós temos, pelos dados que meus amigos criminalistas me dizem, a maioria são jovens, menos de 30 anos. Então, nós estamos, assim, numa calamidade pública em relação à inclusão de jovens no mercado de trabalho. E eu acho que essas políticas públicas de inclusão social, ela é muito importante para colocar no trilho ali, porque vejamos, Alisson, quem vem de uma família simples, vem de uma periferia, vem de um bairro que não é um bairro nobre, as condições financeiras são muito Que é difíceis. o teu caso, né, doutor? Que é Exatamente. o E teu se você caso. Agora, tem se um você ponto não interessante coloca. que você falou aí, que eu estava acompanhando aqui o raciocínio teu e pensando. O doutor Fernando Mendes, o caminho natural dele foi a advocacia trabalhista, porque olha onde você estava, olha onde aconteceu a tua formação acadêmica, na PUC, né? Foi Mas, ah, na Universo. perdão, na Universo. Mas todo o teu estágio praticamente dentro do TRT, que é o olho do furacão em relação às causas trabalhistas. Então, o teu caminho natural foi a advocacia trabalhista e não teve jeito. Não teve jeito. Até fiquei do outro lado do balcão, como a gente diz, que é trabalhar ali no próprio TRT para entender como funciona o serviço ali de servidor, mas eu acho que o serviço de servidor é muito importante mesmo. Ele nos auxilia muito na entrega da prestação jurisdicional, mas eu acho que não era o meu papel ali. Eu acho que por onde eu vim, da minha origem, eu acho que eu quis trazer mais inclusão social, porque o direito do trabalho é social, né? É colocar comida no prato do trabalhador, é colocar ali dignidade. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é muito valoroso para o trabalhador. Então, eu acho que eu vim com um viés mais defensivo, assim, de defender mesmo o trabalhador, os direitos da sociedade, fazer distribuição de renda, divisão capital social. Isso me motivou muito. E quando eu enxergava ali do outro lado do balcão, e onde vinham pessoas dependentes integralmente daquele processo ali, me angustiava muito, sabe, Alisson? Eu acho que eu fiz a escolha certa. Hoje eu tenho plena certeza que eu não, talvez não seria um excelente servidor ali para estar julgando, mas eu acho que essa busca minha incessante pela inclusão, pela justiça, por trazer um mínimo de dignidade ali para o trabalhador, ele me move, sabe? Então, eu acho que eu estou no caminho certo por aí. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida e nem a sociedade, até porque temos aí um fator, né? Pela tua juventude, você já é conhecido, muito respeitado aqui em Goiânia, principalmente, na região metropolitana, mas tão jovem já conseguiu até conquistar o posto de presidente da Agrata, que é a Associação Goiana de Advogados Trabalhistas. Mas aí bate uma É. interrogação na sociedade. Já existe a OAB, que é a entidade que representa de forma classista todos os advogados do Brasil. Qual que era a necessidade de se criar uma outra entidade para poder cuidar especificamente do advogado trabalhista? Então, excelente pergunta, obrigado pela questão. Então, a OAB é exatamente isso que você disse, Alisson. Ela representa a advocacia como um todo: a advocacia criminalista, a advocacia previdenciária, a advocacia tributária. Ela cuida de todos. E aí houve a necessidade de criar algo que fosse direcionado, nichado, para a gente saber os pormenores da advocacia trabalhista. Tanto que a AGATRA, a Associação Goiana da Advocacia Trabalhista, fica dentro do TRT, sabe as arguras da advocacia, está ali no dia a dia, tem um excelente relacionamento com o tribunal. Né? O TRT, a nossa associação é uma associação que existe há 43 anos, então nós estamos falando de uma associação que chegou ontem. Né? Então tem essa A Gata diferença. tem 43 anos já? Tem 43 anos de existência. Legal. Foi criada em 1980. Na verdade, eu nem era nascido ainda, porque eu sou de Fala a 89, verdade, né? conta tudo. Já tinha nascido sim, conta seus segredos aí. Pode Eu sou de continuar. 89, então quando eu nasci a associação já existia há 9 anos, né? Então, um dos fundadores foi o Dr. Jerônimo, o escritório dele é diferente do Tribunal Regional do Trabalho, então é uma associação muito respeitada, é uma associação que também anda de mãos dadas com a OAB na medida do possível, né? Mantendo, claro, a sua independência e os seus ideais, mas
a nossa associação tem um livre acesso ali no tribunal, muito fácil, né? Então, a gente estava até conversando ali com o Dr. Zé Humberto, que é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Ele estava precisando de uma agenda ali no tribunal, falou, doutor Fernando, você consegue uma agenda aí pra gente? Então, a gente tem essa troca, né? Então, a OAB, através da comissão, falar, olha, preciso de uma ajuda sua para conseguir uma agenda no tribunal, isso mostra a força da nossa associação, né? Isso mostra o trabalho que a gente vem desempenhando ao longo dos anos, a seriedade que nós vemos tratando a advocacia trabalhista. A nossa associação é tão importante, Alisson, que durante o Covid-19 existia um comitê de retomada das atividades do tribunal e a Agatra tinha cadeira com voz e voto. Hoje nós temos o comitê de governança do tribunal, onde tem uma cadeira que é compartilhada com a Agatra e com a OAB. Então, assim, o próprio TRT, ele acolhe a importância da nossa associação, né? Se não fosse dessa maneira, somente a OAB teria esses espaços, né? E a nossa associação possui todos esses espaços onde nós discutimos portarias, onde nós discutimos situações que são importantes para a advocacia. As reuniões que são feitas com a governança do tribunal são compartilhadas com a OAB e com a Agatra. Então, muitas decisões que vêm do tribunal são compartilhadas com a nossa associação, viu? Então, a gente é muito grato por isso, porque isso traz muitos frutos positivos para a nossa advocacia, né? Para a advocacia trabalhista e para a sociedade como um todo, né? Porque a gente costuma dizer que o advogado é que leva os temas, né? O advogado leva os temas para o judiciário. Então, a gente que cria as teses. Se nós temos decisões que vão tratar determinados assuntos, foi a advocacia que levou esse tema. Porque a advocacia é o embrião de tudo. Inicia ali no escritório, uma criação de tese, uma situação que o judiciário não se debruçou sobre o tema ainda, a advocacia que promove isso, a advocacia que luta e vai até o final das instâncias, lutando por aquela tese, às vezes é vencido num grau, às vezes ganha no outro grau, então a própria Constituição fala que a advocacia é essencial para a administração da justiça, está na Constituição Federal, e isso é muito sério, e por isso que a nossa advocacia precisa ser respeitada, né? Esses dias eu estava numa discussão com um magistrado que disse assim: olha, a advocacia, eu estou muito preocupado com a advocacia que está tendo hoje no nosso estado. Nós estamos tendo uma advocacia predatória. E eu falei: olha, Excelência, com todo respeito, eu jamais aceitarei Vossa Excelência falar assim da advocacia, porque não existe advocacia predatória. Uhum. Na verdade, existem empresas que estão descumprindo indiscriminadamente a CLT, Uhum. indiscriminadamente os direitos dos trabalhadores, atrasando salários, não depositando FGTS, fazendo pessoas trabalharem com sobrecarga, pessoas em desvio de função. Então, cadê o MP? Cadê o Ministério Público que está lá? Se nós temos aí 80 funcionários da empresa e tem 60 rescisões indiretas, não é a advocacia culpada por isso, não. Por que não foram lá investigar a causa? Por que está tendo 60 rescisões indiretas? Então, essa empresa aqui precisa ser investigada. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo aqui dentro. Não é marginalizar a nossa advocacia, mas sim ficar atentos pelos descumprimentos do contrato de trabalho que está havendo, Alisson, de forma indiscriminada. Empresas Concordo. agora, ao arrepio da legislação, vão lá e simplesmente abrem uma recuperação judicial para burlar os direitos dos trabalhadores. Chega numa recuperação judicial, como eu vi recentemente em alguns processos que eu atuei, de quererem aprovar um plano onde dá um deságio de 95% dos créditos trabalhistas dos trabalhadores do Brasil inteiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo sem precedentes. Então, Alisson, eu sou um defensor da advocacia trabalhista, eu sou um defensor dos direitos sociais e eu jamais tolerarei algo nesse sentido, de dizer que há uma advocacia predatória, né? Então a gente precisa repensar os direitos sociais, repensar a mácula que a advocacia tem de talvez não ser uma profissão tão admirada assim pela sociedade, às vezes é muito julgada,
Mas sem a advocacia, e eu vou entrar até num outro ponto aqui, Alisson, que eu entendo que é uma discussão muito importante, porque nós temos, não sei se a sociedade sabe, mas existe o ius postulandi. O que é isso? O Tribunal, a Justiça do Trabalho, pode você, trabalhador, ir lá e entrar com uma ação sem advogado. Assim como pode a empresa comparecer na audiência sem advogado. Mas olha para você ver, a própria Constituição diz que a advocacia é essencial para a administração da justiça. Por que não se cria uma advocacia dativa para a justiça do trabalho? Né? Porque não adianta eu falar que é gratuito, a sociedade pode ir lá e entrar com ação trabalhista e ela se vê de frente com uma empresa poderosa, com advogados de grande calibre, e chegar um trabalhador lá hipossuficiente, sequer sabe o que é CLT, sequer sabe seus direitos, Uhum. para ele se defender sozinho, é colocar ele no tanque de tubarões, Alisson. É um Concordo. colocar no tanque de tubarões. E aí a sociedade fica ali é, pensando que tem um serviço que é bom. Eu vou lá, não vou gastar, mas ela sai com prejuízos sem precedentes. Eu mesmo fui com ação, fui fazer uma ação esses dias, eu ali advogando para o trabalhador, e foi o empresário. O empresário foi sem advogado. E eu fiquei assim, poxa, não vai conseguir fazer a sua defesa. Não vai conseguir fazer a sua defesa. Aí eles dão ali 20 minutos para o empresário rebater todos os argumentos do meu processo sob pena Certo. de revelia, de confissão, ou seja, o ponto que ele não contestou se torna válido, se torna verdadeiro. Olha que tristeza. Adiantou o Poder Judiciário autorizar que a pessoa vá lá sem o advogado se ela não sabe se defender? Não faz o menor sentido. No caso do empresário aí é o barato que sai caro. Exatamente. E aí chegou o empresário lá, por exemplo, e aí ele falou assim: olha, eu sei que eu paguei ele, aí tem os documentos, não, mas só precisa falar sobre a defesa. Ele lia ali a defesa, passava e não entendia nada. 20 minutos é um prazo muito enxuto. Resultado: sentença totalmente procedente. Né? Foi Agora, justo isso? Aí eu aqui do lado de cá, como um advogado e defensor dos direitos sociais, achei justo? Não achei justo. Mesmo defendendo o trabalhador, porque eu acho que a verdade precisa ser julgada, sabe? O direito da ampla defesa do contraditório precisa, que é um direito constitucional, precisa ser colocado ali. Não adianta também eu vir assim, e aí meu cliente ficar super satisfeito comigo, mas eu pensar no social, e aí? Será que realmente ele tinha um documento guardado em casa que comprovava e talvez meu cliente tenha faltado a verdade comigo, por exemplo? Porque acontece, nós não podemos fechar os olhos para isso, Alisson. Né? é, mas acho que o Não veio uma advogado, sentença. o advogado é o seguinte, minha visão do advogado, ele não é obrigado a pegar todas as causas que surgem para ele, mas ele tem a liberdade de poder pegar qualquer causa que ele quiser pegar. Né? Esse Exato. direito o advogado tem de ter, né? Defender tal empresa ou defender tal causa, não, eu não quero. Porque o filtro é ele tem o brilho da pessoa física dele. É, Mas, se ele quiser pegar qualquer causa para poder defender qualquer situação, qualquer cliente, mesmo que seja o pior de todos os seres humanos, o advogado tem o direito de fazer essa escolha, porque a tem. função dele aponta para esse caminho. Exatamente. Mas isso é bem, é uma nuance muito, uma linha tênue muito complicada, porque aí nós vamos entrar numa esfera, por exemplo, do campo pessoal, moral, das nossas Uhum. vivências, da vida vivida, né? Eu, por exemplo, tenho determinadas causas que eu não atuo, né? Eu não atuo porque eu vejo que não é, não vou dizer que não seja ético, mas é uma coisa que não me atrai moralmente, sabe? Certo. Então, assim, isso vai depender muito do profissional, porque, como você disse, o advogado tem realmente a liberdade de defender qualquer causa. O direito de ação existe também para qualquer cidadão que queira buscar qualquer direito que ache que ele Uhum. tenha. Só que aí nós temos que entender que nós temos o direito de ação, mas a outra parte tem direito de ação regressiva. Então é isso que eu sempre falo. Existe uma linha entre eu ter o direito de agir, mas o outro também tem o direito de buscar ali uma reparação. E outra coisa que eu acho que tem acontecido aqui na Justiça do Trabalho.
ações em que advogados estão faltando com a verdade, aumentando pedidos, tentando ali no oba-oba ver se ganha algo, elas estão sendo condenadas por litigância de má-fé nos processos. Então, assim, a gente tem que ter. O advogado, Alisson, eu digo que nós somos o primeiro juiz da causa. É nós que vamos fazer o primeiro critério de admissibilidade de um processo, o primeiro critério de julgar mesmo se tem possibilidade daquele pedido, sabe? Não adianta eu ir lá e aproveitar agora que houve a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de custas processuais para pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita e honorários, porque antes, né, com a reforma trabalhista veio essa modificação e aí travou a entrada, bloqueou a entrada da sociedade na justiça por não ter condições de arcar com isso, e agora declarou inconstitucional e aí começaram a ter novas ações onde a pessoa pede tudo. E se ganhar ali 10% dos pedidos está ótimo, né? Então acho que não é por aí. Eu acho que eu tenho a conscientização a consciência de trazer para o cliente ele pôr ele no chão. Temos essa possibilidade, a gente tem chance de ganhar isso. Isso aqui não vamos nem colocar, não vamos tentar. Então é por aí, Alisson. Doutor Fernando Mendes, seguinte, uma última pergunta sobre a Gatra. Em termos de representatividade, quantos associados tem hoje? Nós estamos com 600 associados ativos. 600 ativos, né? Em Isso. todo o estado de Goiás. De fato, é uma entidade muito representativa e que tem uma relevância social gigantesca. Agora há pouco na tua fala, você estava falando sobre a fragilidade da questão trabalhista aqui no estado de Goiás, né, fazendo aquele diagnóstico sobre a situação do trabalhador, mas tem alguns agravantes que eu queria ver com você sobre a cultura trabalhista aqui no estado de Goiás. Primeiro que Goiás está sempre os estados aí que mais encabeçam o ranking de trabalho análogo à escravidão. Está sempre lá, ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro, disputando com Minas Gerais, com Mato Grosso, ano após ano. Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, há uns 4, 5 meses atrás, aí, mostrando essa dura realidade. Fora isso, doutor Fernando, tem outra questão importante também, que Goiás, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, porque essas listas são atualizadas muito, muito rapidamente. Terceiro ou Sim. quarto do fator insalubridade no mercado de trabalho. Então, parece que existe uma cultura meio de omissão em relação à questão dos direitos trabalhistas aqui no estado de Goiás. Claro que isso não envolve vocês, advogados. Isso vem da sociedade, vem do pensamento do empresário do setor produtivo. Isso é realidade? Existe ou não existe essa cultura de relativização dos direitos ou de passar por cima dos direitos trabalhistas aqui no estado de Goiás? Existe, infelizmente existe, Alisson. Nós temos esses dados, o MPT tem tentado combater incansavelmente. Doutor Alpiniano, que é o chefe do MPT, ele é muito cuidadoso com essas questões de trabalho análogo à escravidão. Ele já resgatou diversos trabalhadores, mas muito mesmo, mas nós faltamos servidores. Não temos servidores suficientes para poder encarar isso tudo. É muito grande. Tem pessoas que estão num lugar que ninguém nem sabe da existência deles. Né? Tem pessoas que estão, por exemplo, domésticas que são criadas como se fosse da família e não são. Né? Então isso realmente é muito grave no nosso estado. A gente tem que estar vigilante com isso. E a advocacia precisa estar preparada para esse tipo de processo, preparada para esse tipo de causa. Porque, como eu disse para você anteriormente, Alisson, somos nós que criamos as teses, somos nós que levamos isso para o Poder Judiciário. Então, a gente tem que ter esse filtro, a gente tem que ter esse conhecimento do que é o que se torna, do que é possível, do que a gente pode conseguir. Por exemplo, essa situação de insalubridade é o que mais tem no nosso estado e é o que mais eles fecham os olhos. Os empresários não querem colocar de forma nenhuma, porque existe uma complexidade muito grande para se provar isso na justiça. Então, eu trabalho em uma situação insalubre e aí a empresa não me paga esse adicional de insalubridade, certo? E aí eu tenho 100 funcionários. Aí eu fui dispensado. 100 funcionários foram dispensados. 10 funcionários buscaram a justiça. Esse empresário lucrou com 90 funcionários. É esse o cálculo que eles fazem, Alisson. É esse o Sim? cálculo que os empresários fazem. Ora, se 10 vão entrar na justiça e 2 vão levar.
Você sabe por quê? Porque os magistrados estão cansados de ficar fazendo perícias, porque as perícias demoram. Aí você sabe o que, que eles fazem? A maioria deles, não estou aqui falando mal da magistratura, longe de mim, mas dizendo uma realidade que tem acontecido nos processos, a gente não pode fechar os olhos. E como eu sou um advogado combativo, não tenho medo e receio nenhum de represálias. Mas acontece sim na Justiça do Trabalho de ter alguns magistrados que não deferem o pedido de perícia por se sentirem convencidos de que não houve. Olha só, nós estamos falando de um hipossuficiente, que é um trabalhador. O trabalhador tem dificuldade de formular prova, certo? E tem dificuldade de testemunhas. Um caso, por exemplo, que eu atuei, eu pedi o adicional de insalubridade, porque banheiros de grande fluxo de pessoas, ele gera o adicional de insalubridade, tá? E aí, eu pedi para que fizesse uma perícia, e aí o meu cliente não tinha testemunha, certo? Aí o juiz falou para Certo. ele assim, olha, o ônus da prova é do senhor de provar que não tem, que tinha mais de 30 pessoas para causar um grande fluxo na empresa. Aí eu até questionei, falei, não, excelência, eu entendo que o ônus é nosso, mas nós vamos desincumbir desse ônus, não através de testemunha, mas através da perícia. Porque o perito vai lá em loco e ele vai identificar quantas pessoas ele presenciou ali no período que ele estiver fazendo a perícia. Quais são as situações ali? Não, doutor, mas o senhor precisa primeiro provar que tem mais de 30 pessoas para eu poder deferir a perícia. Porque se eu vou deferir uma perícia lá na empresa e aí não tem um grande fluxo, você precisa primeiro me provar que tem um grande fluxo. Eu falei, excelência, mas eu vou te provar o grande fluxo através da perícia. Porque o perito vai em loco, o perito vai identificar, o perito vai trazer essas Porque informações. se você Então, na provar qual que é verdade, a excelência, necessidade da perícia, se você exatamente. provar qual que é a necessidade da perícia, né? Eu fiquei sem entender também. Exatamente. Exatamente. E aí, na verdade, ele quer que a gente prove um indício de veracidade dos fatos para que a perícia seja deferida. Isso é cerceamento de defesa puro. Isso é cerceamento de defesa. Isso é cerceamento de produção de provas. E isso tem acontecido. Só que determinados advogados que às vezes não conseguem ser mais combativos em relação a uma situação dessa, ou às vezes não sabem como lidar, acaba se debruçando ali, acaba deixando o magistrado levar dessa maneira. Então, uma dica que eu dou para a advocacia: se fortaleça, busque aliados, busque entender suas prerrogativas, busque saber como lidar na audiência ali, qual que é o momento exato de você interpelar o magistrado, de qual forma é essa, e como combater abusos. Porque existem abusos em audiências de magistrados, sim, Adson. Da mesma forma que existem maus profissionais na advocacia, existem maus profissionais na magistratura, né? E a advocacia tem que estar preparada. Ela não pode ficar pensando assim, ai meu Deus, se eu fizer isso aqui, esse magistrado aqui vai me perseguir, ou vai começar... Não, a gente não pode ir por esse caminho, não. Eu sempre falo para a advocacia nas minhas palestras, busque a ouvidoria, busque a ouvidoria, busque a corregedoria. Adianta a gente ter um tribunal, por exemplo, que esteja, por exemplo, alcançar todas as metas do CNJ e a realidade que a advocacia enfrenta é uma realidade diferente? Adianta. E se a Concordo. gente não Estamos conversando. reclamar, o tribunal está perfeito. O tribunal está perfeito. Ninguém não tem nenhum, durante um ano não teve uma reclamação junto à ouvidoria ou na corregedoria. Nossa, que maravilha! E essa cultura de não denunciar, de não falar, de não levar, faz com que nós não possamos evoluir enquanto tribunal. Porque todo mundo precisa de crítica para poder evoluir. Todo mundo precisa disso. O CNJ está lá justamente para combater as irregularidades que todos os tribunais do Brasil passam a ter. Então, se não chega essas informações ao CNJ ou algo nesse sentido, o tribunal está perfeito. E nós sabemos que nós estamos longe da perfeição. Né? Esse é Eu o queria ponto de aproveitar, reflexão que a gente queria- tem que ter. eu queria aproveitar esse momento, e aí é a minha opinião, né? Eu, Alisson Lima, pessoa física, meu CPF, uma crítica para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por ter afastado um desembargador recentemente aí por conta de uma opinião dele que ele proferiu durante uma audiência, um julgamento. Então, aí nós temos o caminho muito grave, que é o caminho da liberdade de expressão, ainda mais um magistrado não poder falar. Pouco tempo atrás nós tínhamos políticos de primeiro escalão aqui no Brasil falando a verborragia 24 horas por dia, falando coisas muito mais graves e não foram afastados. Então é inadmissível dentro do contexto de liberdade judicial, de liberdade de expressão,
um desembargador ser afastado. Tomara, oxalá que o CNJ haja rápido para reverter esse quadro, que não se estenda aqui no estado de Goiás. Opinião minha, Alisson Lima, jornalista e ex-deputado estadual. A Constituição nossa, doutor Fernando, estou até olhando para ela ali, está na minha frente a Constituição, ela é tida como uma Constituição de muitas concessões de direitos e que fala muito pouco sobre deveres e responsabilidades. Aí veio a mini reforma trabalhista alguns anos atrás. Houve uma mudança de chave. Hoje, por exemplo, a tendência dos nossos juízes e desembargadores aqui no TRT aqui em Goiás é mais pró-trabalhador ou pró-patrão, patronal? Como é que ficou essa cultura? Mudou ou hoje o trabalhador continua tendo muito respaldo ainda? Fazendo um adendo à sua primeira fala, acho que a gente precisa observar mesmo para que nós não possamos sofrer nenhum tipo de censura, né? Porque a advocacia, por exemplo, junto à tribuna, ela tem que ter ali sua liberdade também na hora de sua sustentação oral, de falar de uma forma que ela consiga se expressar plenamente. Agora, se a gente for ter que ter toda uma cautela em relação às suas falas, tanto da parte de magistrados quanto da parte da advocacia, eu acho que a gente começa a ter uma censura e isso precisa ser observado, sim, no nosso estado e no nosso país, né? Agora, em relação à reforma trabalhista, nós temos assim, eu não posso dizer que o nosso tribunal é mais pró-trabalhador ou pró-empresário, né? Mas eu acho que a reforma trabalhista facilitou a proteção do empresário e não a proteção do trabalhador, que é um princípio basilar do direito do trabalho. Princípio da proteção do trabalhador, princípio da primazia da realidade, que é trazer aquela realidade, independente do que foi assinado ou documentado, o que é real, o que aconteceu de fato é o que vale, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que a reforma trabalhista auxiliou, de certa maneira, a uma proteção maior aos empresários, né? E isso ficou claro em diversas sentenças que nós tivemos no nosso TRT, né? Então, assim, também não vou falar que não vou fazer aqui a caça às bruxas, né? E dizer que a reforma Uhum. trabalhista não, de todo foi ruim, né? Óbvio que a gente precisa de atualizações, nós precisamos de mudanças, mas nós precisamos de mudanças com os pés no chão, mudanças que fazem com que nós não percamos os direitos, que a gente não diminua é, é, a possibilidade de até de entrada no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, a gente tem que dosar isso de uma maneira muito forte. Com a reforma trabalhista, por exemplo, veio pessoas indiscriminadas, empresas indiscriminadamente contratando pessoas como pessoa jurídica, como se a CLT falasse assim, agora não existe mais CLT, rasguem a CTPS, a carteira de trabalho de vocês, e agora todo mundo virou empresário. Olha que lindo. Um cenário lindo, um cenário lindo na teoria, mas na prática um desastre para os direitos dos trabalhadores. Olha, nós estamos enfrentando a uberização aí, pessoas estão trabalhando 14 horas, teve gente que trabalha 16 horas, chega a trabalhar 20 horas. Ah, mas por exemplo, na Uber o seu aplicativo ali, ele desinstala com 10 horas ali de trabalho, ele desinstala, mas só existe a Uber? Existe 99, Uhum. né? Aí ele desliga ali a Uber, mas vai rodar no 99, vai rodar em outras plataformas. Poxa, isso Queria precisa te ser perguntar sobre esse observado. tema aí, esse assunto da Uber, porque há uns 3 meses atrás, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes em relação a um caso específico de motorista de aplicativo que reivindicava o vínculo, foi negada lá no STF e depois agora, recentemente, é uma decisão nacional aí que obriga as empresas, as big techs, né, do ramo de mobilidade, a assinarem a carteira CLT das pessoas que operam hoje trabalhando aí como motoristas de aplicativos ou de entregas de produtos. Mas conversando com muitos da categoria, muitos buscam inclusive trabalhar na categoria por conta dessa flexibilização de horário e tudo mais. Qual que é o caminho que você vê, doutor Fernando? Os motoristas de aplicativos, dentro de pouco tempo, terão de ter carteira assinada? Então, essa discussão está sendo debruçada ainda pelo Poder Judiciário, nós não temos uma decisão definitiva. Então, existem decisões que dizem que existe um vínculo, tem decisões que existem que não existe.
É só que não pode ser uma liberdade velada, essa é a diferença. Não adianta eu falar que eu tenho uma liberdade e essa liberdade não existir. É isso que tem que ser observado nos aplicativos, nas plataformas. É uma liberdade total ou não, sabe? Se você não sofrer penalidade, se você ficar muito tempo desligado, deslogado, né? Porque tem gente que até é descredenciado. Então, acabar com essa política de incentivo da pessoa continuar ali trabalhando para alcançar uma meta, e aí existe uma meta velada dentro do aplicativo, sabe? Então, são questões que são inerentes à CLT, ao vínculo empregatício, que estão de forma oculta ali nesses aplicativos. E aí isso faz com que os trabalhadores tenham a falsa sensação de liberdade. Quando, na verdade, no meu ponto de vista, estão com situação análoga de escravidão, trabalhando aí 20 horas por dia, sem dignidade para descanso, lazer, educação, cultura, princípios fundamentais que está na nossa Constituição Federal. Então, que liberdade é essa? Que liberdade é essa onde o aplicativo fica com mais de 50% do faturamento, sabe? O trabalhador trabalha ali e aí tem um faturamento ali de 30% e ainda tem que pagar o combustível, ainda tem que pagar as despesas do carro. O aplicativo fica com isso livre por ser uma mera plataforma de distribuição. Cadê a equidade? Cadê? É isso que eu acho que a gente precisa observar, sabe? É não colocar situações que são típicas de uma relação de emprego numa situação que não é uma relação de emprego, não mascarar isso. Eu acho que isso precisa ser observado. E a gente, olha, para você ter ideia do que eu estou falando, para vocês que são nossos telespectadores aí entenderem o ponto que eu quero dizer. Existe a uberização. Aí o que uma empresa fez? Uma empresa criou um aplicativo, uma plataforma própria, onde ela cadastrou diversos caminhoneiros. E esses caminhoneiros recebiam pelas rotas que eles faziam. Uberização pura, né? E aí, acabou que esses caminhoneiros começaram a ter metas de entrega, a ter rotas mais arrojadas, sabe? Então, o que essa empresa fez? Opa, já que não tem vínculo empregatício ali, caminhoneiro com Uber, eu vou criar meu próprio aplicativo, vou colocar todos os caminhoneiros cadastrados ali como se eles fossem autônomos na plataforma, e aí eu mascarei a realidade contratual. É isso que a gente não pode deixar acontecer, entendeu? E aí diversos caminhoneiros sem a legislação específica do caminhoneiro que protege descanso, qual horário que ele deve pausar, qual horário que ele deve descansar, a partir das 10 horas não pode rodar. Isso tudo se foi. Porque a legislação trabalhista não vai se aplicar para eles, entende? É isso que a gente precisa dosar, é isso que a gente precisa observar. Não deixar as pessoas. Igual aconteceu, a reforma trabalhista permitiu em algumas situações a contratação por PJ. E todo mundo contratou por PJ, esqueceu, rasgou a carteira de trabalho. Então é isso que a gente precisa observar, a gente dosar o que é realmente uberização e o que não é. O que é o empreendedorismo no nosso estado, no nosso Brasil, o que não é. O que é um trabalho análogo a escravo sendo mascarado como liberdade. E o trabalhador compra essa ideia, porque o trabalhador está acostumado a ir ali todo dia no emprego das 8 às 18, e uma mera liberdade que ele tem de fazer o seu horário de trabalho traz essa falsa sensação de refrigério dentro dele. E aí nós não podemos ler o hipossuficiente, ele é a pessoa menor da relação. E aí quem precisa proteger eles? Né? Os Concordo com guardiões. você. Concordo com você que esse processo aí, e você falando já me ligou alerta aqui, esse processo aí, doutor Fernando, pode realmente ser uma mudança cultural de paradigma em relação não apenas ao Uber ou aplicativos, mas de centenas de outras categorias que muita gente pode aí encontrar um caminho através dos aplicativos, da modernização, não gerar o vínculo empregatício com o prestador de serviços, e esse alerta teu é muito importante. Para fechar aqui, uma última pergunta, ainda sobre a questão da Grata, você tomou posse como presidente recentemente, eu inclusive tive a alegria de participar da tua posse como convidado, mas como é que foram esses primeiros meses frente à Grata e quais são os desafios da sua gestão? Qual que é a marca que o Dr. Fernando Mendes quer imprimir na Grata no próximo... A Gatra, gente, não é a Grata não, é a Gatra, nos próximos anos. Eu acho que a minha fala ela responde muito sobre isso, porque eu quero colocar
o direito social ali à frente dessa instituição. Eu acho que a gente precisa atender não só a advocacia, sabe, Alisson? Então, por isso que eu trouxe ali a criação de comissões solidárias, como a Humanagatra, que é uma comissão que faz arrecadação de campanha de alimentos, já fizemos no mês passado, fizemos campanha de arrecadação de brinquedos agora para as crianças, juntamente com o Grupo Humanizar, nós fizemos uma parceria, fizemos essa distribuição, campanha de agasalhos. Nós criamos a comissão Agatra Cidadã, que é uma comissão que vai atender a população credenciada aos CRAS e CREAS, onde são cadastradas no CadÚnico, para que elas tenham acesso a uma advocacia, para que elas tenham acesso à informação, para que a gente possa, em determinados dias da semana, atender a sociedade de forma pro bono, de forma gratuita, para a gente levar um mínimo de dignidade possível, para a gente levar o mínimo de informação possível para aquele trabalhador. Então, eu estou pensando numa gestão mais inclusiva, que não pense tão somente na advocacia, que a gente também pense lá no problema, que a gente faça um papel social também, como advogado, porque isso é muito importante. O direito do trabalho é um direito mais lindo social que existe. Nós criamos a Agatra nas escolas, na nossa gestão, onde nós estamos levando palestras, e só o mês de outubro nós levamos palestras para mais de 10 escolas no município de Aparecida de Goiânia. Alunos que estão entrando no mercado de trabalho, que estão ali no ensino médio, ali nos EJAs, né? Levando quais são os direitos básicos do trabalhador, qual que é o direito de assinar carteira, como identificar um assédio sexual no ambiente de trabalho, quais provas produzir, como identificar um assédio moral, quais as provas você precisa para um processo, quais são os direitos básicos que eles não conhecem, a sociedade não sabe, por isso que a sociedade é enganada. Então, nós estamos em busca dos títulos de utilidade pública da nossa associação, porque nós temos, sim, uma utilidade pública, um feito social. A gente faz isso há 43 anos. Eu acho que eu quero trazer essa cara para essa instituição nessa passagem minha pequena aí pelo cargo de presidente, né? Eu quero deixar esse legado, eu quero deixar essa marca, eu quero fazer pelas pessoas, eu quero fazer pelos cidadãos, eu quero fazer pela advocacia. E eu acho que esse está sendo o meu maior mote lá na associação e tem dado super certo, as pessoas têm abraçado a causa e a gente está muito feliz com os resultados que nós estamos conseguindo. E aí quero até reiterar um agradecimento especial aqui, inclusive ao Alisson Lima, que na condição de deputado destinou uma emenda parlamentar para a nossa associação, e essa emenda vai ser fundamental para que a gente consiga aplicar os nossos projetos lá na associação. Nós vamos criar um podcast, Alisson, onde nós vamos trabalhar esses temas caros ao direito do trabalho, onde a sociedade vai poder ter acesso, a gente poder levar um número maior de conhecimento para a sociedade como um todo. Então, a gente está tentando expandir isso. E a emenda que você mandou lá para a associação é a que vai conseguir fazer o nosso sonho de ter um podcast ser realizado. Nós vamos conseguir pagar as despesas da associação por um ano através da emenda que você mandou. Nós vamos, então, conseguir colocar nossos projetos que a gente criou em prática. Nós vamos fazer um congresso de uma grande magnitude no ano de 2024, também com essa emenda que você encaminhou para a gente. A gente vai utilizar todo esse recurso, Alisson, que foi encaminhado na sua gestão enquanto deputado estadual, para a gente atingir pessoas, para a gente atingir a sociedade. Então, saiba que isso tudo vai ser utilizado com muita consciência. E aqui, em nome da Agatra, em nome da Advocacia Trabalhista, quero reiterar o meu agradecimento a você por esse gesto tão bondoso conosco. Imagina que seja apenas aí a primeira emenda de outras que virão na sequência, de outros parlamentares. Fica a dica aí para os deputados estaduais, deputados federais também. A Agatra é uma entidade extremamente representativa, pessoal. 600 pessoas inscritas, né, advogados filiados da entidade. Você imagina o impacto dessa entidade aí. E a tua administração, a tua gestão como presidente é biênio ou são 4 anos? É biênio. Ela vai até março de 2025. Já quero ser o primeiro cabo eleitoral teu aí para você ir para mais 2 anos depois também. Opa, obrigado.
É isso aí. Fernando Mendes, advogado, presidente da Agatra, Associação Goiana de Advogados Trabalhistas, participou com a gente aqui no Conexão Alego. Tem o trabalho dele aí na rede social também, que você pode seguir o doutor Fernando Mendes aí. Fernando Mendes ADV, se eu não me engano, né? É Fernandos Mendes. E aí você vai seguir, acompanhar o trabalho dele de advogado. Precisar de um advogado trabalhista, pode contar com o doutor Fernando Mendes. Se precisar da Agatra, pode procurá-lo também. A sede da Agatra fica dentro do TRT, aqui no setor Bueno, aqui em Goiânia. E é muito importante aqui no Conexão Alego ouvirmos todas as pessoas que têm trabalhos relevantes aqui para o Estado de Goiás. O objetivo do programa não é só conversar com os deputados, né? Aliás, temos outros programas na casa aqui que conversam diretamente com os deputados. Nós vamos ouvir os deputados sempre que necessário, mas queremos ouvir prefeitos do interior, vereadores, lideranças comunitárias, representantes de entidades classistas, a exemplo do doutor Fernando Mendes, para poder construirmos um Estado melhor, não apenas, né, com poucos indivíduos, meia dúzia de indivíduos, mas com realmente esse conceito de coletividade. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Alego. Uma noite abençoada para você. Estamos juntos aí na caminhada. Sou eu quem agradece, é um prazer estar aqui, estamos à disposição, a Agatra está à disposição. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Tchau, tchau. Valeu, doutor Fernando Mendes, valeu a todos, obrigado pela audiência. Toda quinta-feira à noite, das 21 às 22 horas, você tem um encontro marcado conosco aqui no Conexão Alego para se inteirar de todos os assuntos importantes e relevantes para o Estado de Goiás. Um grande abraço a todos. Pessoal, até a próxima quinta-feira.